Olá, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Estamos aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, no qual eu apresentei a disciplina. Nesse vídeo, segue as discussões sobre os textos, tá? Nesse vídeo, nós trataremos o módulo 1 e o módulo 2, que será estudado por vocês na disciplina, tá? O módulo 1 da disciplina traz uma discussão bem bacana sobre o pensamento científico, né? Tem como título O Olhar do Outro, a Comissão Científica no Ceará. Então, o que é isso? É para a gente entender como o pensamento científico, ele traz um referencial de compreensão ao que seja o espaço Ceará. Nesse caso, não podemos esquecer, capitania do Ceará. O Ceará estará na condição de capitania subjugado a Pernambuco até 1799, tá? Então, são termos que a gente precisa nos familiarizar e trazer para nossa fala. Então, a capitania do Ceará, ok? No texto 1, que é o texto do professor Raimundo Jussier, Souza de Assis, o território no catálogo da periferia, as representações do Ceará, Brasil, para a Exposição Universal em Chicago. O que é isso mesmo, Luciana? Pronto, as exposições universais, elas terminam sendo esquecidas da história do Ceará, mas com esses grupos, com essa organização, com esse pensamento de história e ciência, história e mundo das ideias, esses acontecimentos, esses fatos, eles tomam uma outra perspectiva, né? Tomam um outro reconhecimento, vamos dizer assim. Nesse primeiro texto, as exposições que aconteciam eram exposições variadas. O professor Jussier vai trazer a exposição de Chicago, mas aconteceram algumas exposições em Paris. É uma exposição do século XIX, é importante lembrar disso. É uma exposição que é muito bacana de se entender, porque é uma produção da modernidade. Como a modernidade busca compreender em que estágios, e aí merece aspa, esses estágios, estavam os países, estavam as nações do mundo. Século XIX, o pensamento, ele está dentro de uma perspectiva evolucionista da sociedade. Então, não podemos esquecer. O pensamento, ele está constituído em estágios de desenvolvimento ou não, certo? Então, as exposições, elas vão trazer isso. O olhar do estranhamento, aquilo que não está sendo vivenciado na Europa. Por quê? Porque o referencial de mundo, o referencial de ciência que nós estamos trazendo aqui para pensarmos, é o referencial europeu. Então, é uma leitura de mundo que se costurou, que se compreendeu. E a modernidade, ela traz isso. É preciso a gente conhecer, até porque para romper, para implementar a ideia de progresso, eu tenho que saber o que é o atraso. Então, cuidado com essas percepções. Na disciplina de moderna, vocês vão aprofundar essa compreensão da modernidade, tá certo? Então, buscava-se entender o quê? Que estágio essas nações estavam. E aí você traz, por exemplo, como é o caso do professor Jussier, a representação do Ceará nessas exposições, o que é muito bacana. Como o Ceará se vende, né? Como o Ceará é vendido e se vende lá fora. Em que condições e que patamar desse estágio, desse progresso, dessa ciência passa a compreender através de uma leitura dos objetos, através de uma leitura da cultura material, o Ceará era visto, tá certo? Então, você tinha produções do mundo inteiro. Você tinha produções do mundo inteiro ali que eram expostas, né? E que eram catalogadas. Então, é muito interessante trazer isso. É muito importante ver os circuitos dessas exposições. A gente tem Paris, a gente tem Londres e nós temos também Chicago.
aconteceram em diferentes episódios, tá certo? Mas era uma amostra do que era a cultura, a ciência, culinária, a arquitetura, todos esses campos, o campo do costume, o campo da tecnologia, que tecnologia aquelas pessoas detêm e assim sucessivamente. Esse texto, ele traz possibilidades para a gente entender o que era a partir da cultura material, a partir dos objetos que circundavam, que davam sentido a esse existir nessa relação entre homem e materialidade, que davam sentido na exposição. Então, o professor Jussier, de forma com maestria, ele aborda esse assunto. Então, é um artigo pequeno, então é muito fácil de ler, é rápido e é muito elucidativo do ponto de vista do pensamento científico, o que o pensamento científico, o que a modernidade, o que a ideia de progresso produz sobre a capitania do Ceará, tá certo? Sobre o Ceará. Dando continuidade, o segundo texto é um texto do Antônio José Alves de Oliveira, é uma dissertação da Universidade Federal de Santa Catarina sobre o Ceará. E ele vai trazer o João da Silva Feijó. Quem é o João da Silva Feijó? Ele é um naturalista. Ele nasceu no Rio de Janeiro, a família dele é uma família bastarda, ele foi estudar em Coimbra, então é uma outra realidade, né, que possibilita. Os intelectuais desse período, geralmente os que são denominados como bacharéis, eles vão estudar na Europa e retornam ao Brasil, tá? O João da Silva Feijó, vou chamá-lo aqui de Feijó, não é diferente. Ele é um cientista, ele vai para Coimbra, ele estuda e ele volta com um interesse muito grande de entender que parte do Brasil é essa que é tão desconhecida. O sertão, tá? O sertão era fechado, era mato adentro. Na percepção desses intelectuais, então eles vão desbravar. E nesse desbravamento, eles vão conhecendo. Eles vão conhecendo quem são as pessoas, eles vão conhecendo como é a organização arquitetônica, a organização espacial, o mundo do trabalho, tudo isso eles vão anotando. Então, esses viajantes, esses cientistas, esses bacharéis, né, que vêm a campo, eles nos possibilitam, a partir da descrição, a partir dos seus diários, das suas anotações, dos seus rascunhos, dos seus desenhos, nos permitem conhecer o que era a capitania do Ceará. No caso da pesquisa do Antônio José, ela é de 1799 a 1816, a gente já pode falar de província do Ceará. Tá certo? Até 1799, o Ceará estava subjugado a Pernambuco, não podemos esquecer isso. Então, até 1799, o Ceará era capitania, tá bom? Então, nesse módulo 1, eu trago justamente o debate sobre o pensamento científico, sobre a construção de uma ideia de Ceará que vem de fora, né? Então, qual é a ideia aqui? Que vocês leiam, vocês tragam essas questões que eu debati, mas que vocês se fundamentem na leitura do texto, tá ok? Para frentemente, não, mais adiante, no transcorrer da disciplina, a gente pode fazer outro vídeo com as dúvidas, tá certo? Módulo 2. No módulo 2, colonização cearense e formação espacial, nós temos, o módulo maior, não, desculpe, o módulo maior é o módulo 3. É um módulo bem sedimentado, é um módulo que traz duas referências basilares, não tem como você estudar a história do Ceará 1 sem trazer essas referências, que é do professor Clóvis e do professor Almir. O professor Clóvis, ele traz o debate, né, sobre a construção espacial e arquitetônica do Ceará. Então, é muito bacana.
A obra dele tem como título Os Primórdios da Organização do Espaço Territorial e da Vila Cearense. É um trabalho, é uma tese que foi super premiada. É uma tese de um professor da arquitetura que virou referência nos estudos da historiografia do Ceará, colônia. Para vocês, eu trouxe aqui um artigo que foi publicado no Museu Paulista, certo? É de 2012. Ele não é muito extenso, mas ele é super importante. Desculpe. O que o professor Clóvis, ele nos traz aqui de diferente, que torna essa obra dele uma obra tão elucidativa, tão basilar no nosso debate? Ele traz justamente como a organização do espaço, ela é intencional. Como nós damos continuidade, repetimos aquilo que Portugal, aquilo que o modelo português já colocava. Como assim, Luciana? O professor Clóvis, ele vai ler a cidade, ele vai ler os mapas, ele vai ler a cartografia, não pela cartografia, mas pela historicidade produzida naquela cartografia. A igreja, pensem as cidades de vocês, principalmente as cidades do interior, elas são mais fáceis da gente entender, né? Porque as cidades, as capitais, elas foram inchando, então a sua urbanização, o processo de urbanização diferencia um pouco. Pensemos, os centros da cidade, né? No texto ele traz vários mapas que ajudam vocês a fazerem esse exercício comigo. As igrejas, elas são centrais. Por quê? Porque ela precisava ser um ponto de referência, tanto religiosa, claro, tô falando da Igreja Católica, ela é um referencial dentro do mundo religioso, mas ela precisava ser um referencial no mundo político, administrativo, social, cultural e assim vai, tá? Então, a igreja, ela é centralizada. Ao redor da igreja, nas primeiras ruas, você tem as casas, né, dos indivíduos mais abastados. As pessoas pobres, os trabalhadores, eles ficam mais distantes. Então, essa era uma divisão que era intencional. Era uma forma de organizar o espaço, que também era uma forma de organizar a vida, de forma hierárquica, entre outros elementos. Onde estava a Câmara? Então, ele vai justamente trazer uma problematização, uma ruptura. O professor Clóvis, ele desnaturaliza o espaço, o que é muito bacana. Aquilo que a gente passa constantemente e não tem o feeling, ele traz. Aquilo que até então era natural, né? Ele traz uma outra perspectiva de análise, o que é muito bacana, o que é muito interessante para cá, tá certo? O texto do professor Almir é um texto referência. Por quê? Porque o professor Almir, nesse artigo, ele sintetiza uma atividade econômica que é primordial na construção desse Ceará, né? Do que é o Ceará, dos seus referenciais econômicos, da sua constituição enquanto mundo do trabalho, entre outros. Como assim? O texto do professor Almir é um artigo, tá, gente? Que tá no livro Ceará, Economia, Política e Sociedade, tá? A força periférica da operação comercial das carnes secas do Ceará Grande do século XVIII. O que acontece? O professor Almir justamente vai trazer que tradicionalmente a gente percebia o quê? O Ceará foi criado gado porque é uma atividade secundária, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tem que ser afastada, né? Desculpe. A atividade, a cana-de-açúcar, ela não pode competir com outras atividades, entre outros. Não é isso que a gente sempre escuta?
que o Ceará vai para a pecuária como atividade secundária, porque não podia, até então, adentrar a atividade da cana-de-açúcar. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer como essa atividade dita secundária cria uma referência. Como essa atividade dita secundária é uma atividade que toma um tônus nessa perspectiva e vira uma operação. Então, a pecuária, ela começa a ser investida porque era uma atividade necessária, uma atividade de subsistência, até para subsistir a cana-de-açúcar, que traz uma reflexão bem ligeira aqui para a gente pensar. Por exemplo, a ruptura com a teoria do Caio Prado Júnior, né? O Caio Prado Júnior, ele está pensando nos ciclos econômicos. Os ciclos econômicos, eles são muito bacanas, mas é uma teoria que é uma teoria dita ultrapassada. Não gosto muito desse termo, mas uma teoria dita ultrapassada por quê? Porque nenhuma atividade econômica, ela existe por si só. Então, ela precisa de outras atividades, de outras relações econômicas que, de forma relacional, coexistam. Então, para a cana-de-açúcar existir, era necessário existir as atividades de criação, as atividades de agricultura, de subsistência. Ok. Então, o Ceará começa com a rota do gado, até pela sua organização geográfica, com muitos rios, com muitas ribeiras. Então, esse gado, ele precisava vir pelas ribeiras em função da questão da água. Isso é crucial. Tá? Então, com a perca de peso, como esse gado perdia muito peso, perdia muito valor, era uma atividade que requeria muita energia, a questão financeira era prejudicada. Desenvolve-se as oficinas de charque. O que são as oficinas de charque? É o beneficiamento dessa carne. Então, através do beneficiamento da carne, você cria os charques, as oficinas de charque, que era o processo de quê? De salgar e de colocar essas carnes ao sol, até ficarem o mais seca possível para evitar o estrago da carne, né? Então, essas carnes, depois de virarem um charque, elas duravam muito tempo até se estragarem. Então, traz uma outra possibilidade também para ser pensada aí, porque modifica essa organização, por exemplo, da história da alimentação. Traz outras possibilidades para a gente pensar, né? Que é muito legal a gente pensar a história da alimentação, que também é um grupo novo, que vem se reorganizando e pensando e trazendo várias referências para a gente entender como aquilo que nos alimentamos diariamente também é uma prática social, tá bom? Continuando. Então, o professor Almir, ele vai trazer justamente como essa atividade, primeiro a pecuária, depois o charque, vai fundamentar as relações econômicas e depois, posteriormente, as atividades políticas e sociais no Ceará, trazendo para o Ceará uma condição diferente, certo? Então, gente, nos dois primeiros módulos, as questões que nós viemos destacar são essas. São questões pertinentes que trazem para o debate, tá? Essas relações que os homens estabeleciam com o mundo natural. Nesses dois módulos, o mundo natural, a natureza, ela está em pauta. Não é à toa. Então, é um recorte metodológico que traz elementos para vocês pensarem essa organização, essa atuação, essa forma de se relacionar com a natureza. Tá certo? Beijão, até o próximo módulo.